Olá, meu nome é Amanda e eu sou técnica em segurança do trabalho da Gestra. No treinamento a seguir será tratado o uso dos EPIs e demais obrigações constantes nas normas regulamentadoras. As normas que serão abordadas serão a NR1, que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos, a NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, a NR32, que fala de saúde e segurança no trabalho em serviços de saúde, e os procedimentos operacionais, que são recomendações para atividades específicas. A obrigatoriedade das NRs, então não é algo novo, elas foram implementadas em 78, inicialmente com 28 normas regulamentadoras, e dentre estas já estava a NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual. O fornecimento, então, desses equipamentos. A empresa ela é obrigada a fornecer a todos os empregados, de forma gratuita, EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou doenças do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas, e para atender situações de emergência. Recomendação. Então, a recomendação para o empregador quanto ao EPI adequado a cada risco será do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Nas empresas desobrigadas de manter SESMIT, será da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E nas empresas desobrigadas de CIPA, será por um profissional habilitado. A NR1, ela traz disposições gerais. Dentre estas, cabe ao trabalhador cumprir com as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços pedidas pelo empregador, submeter-se aos exames médicos previstos na NR, colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo empregador. Então, a ordem de serviço ela é emitida na admissão e renovada sempre que houver necessidade. Os exames médicos são os realizados ao longo do contrato de trabalho, admissionais, periódicos e demissionais. E colaborar com a organização seria seguir as recomendações que são passadas referente à saúde e segurança do trabalho. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento dessas alíneas que foram passadas. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente o seu superior, para que seja resolvida essa situação e as atividades possam ser realizadas em segurança. Obrigações do empregador, conforme a NR6. Então, adquirir o tipo adequado ao risco de cada atividade, tornar obrigatório o uso, fornecer somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação desses equipamentos, substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela manutenção periódica. Obrigações do empregado. Utilizar apenas para a finalidade que se destina os EPIs que foram entregues. Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso esse equipamento, assim recebendo um equipamento em condições. E cumprir com as determinações sobre o uso adequado desses equipamentos. Ficha de fornecimento. Então, ao fornecer um EPI ao empregado, deve ser feito um registro. Tá? E nesse formulário vão constar os dados da empresa, os dados do funcionário, o tipo de EPI e o respectivo número DCA, que é o certificado de aprovação, a data da entrega do EPI e a assinatura do empregado, para certificar que ele realmente recebeu aquele equipamento. Recomendações gerais. Então, usar os EPIs conforme determina a ordem de serviço e o PGR da empresa, que é o Programa de Segurança. Sempre ao final de cada turno, verificar se todos os funcionários voltaram das suas atividades, para evitar que tenha acontecido algum acidente e não tenha sido reparado pela equipe. Procedimentos em caso de acidente. Então, qualquer acidente de trabalho, por menor que seja, ele deverá ser comunicado ao encarregado e ao RH da empresa.
Se for necessário, chamar o 192 pelo SAMU ou o 193, que é o Corpo de Bombeiros. NR32, então, os riscos biológicos, né? O que a norma determina em relação a esses riscos biológicos? Ela considera como risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. A gravidade dos acidentes com pérfuro cortante está em que ele pode ser porta de entrada para doenças infecciosas graves e letais como hepatite B, C e AIDS. O empregador ele deve vedar a utilização de pias de trabalho para outros fins, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados e o uso de calçados abertos. A proibição do uso de adornos deve ser observada principalmente para os trabalhadores do serviço de saúde, independente da sua função. Então, uns exemplos de adornos: alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos expostos. Então, tudo isso são considerados adornos. Entende-se por calçado aberto aquele que proporciona exposição da região do calcanhar, do dorso ou das laterais do pé. Então, essa proibição aplica-se aos trabalhadores da saúde, bem como aqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde potencialmente expostos. A vestimenta ela deve ser fornecida sem ônus para o empregado, então gratuitamente. As vestimentas, elas são os trajes que são fornecidos completos ou algumas peças, dependendo da situação. Um exemplo é o avental e o jaleco. Os trabalhadores não devem deixar os locais de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas nas atividades laborais. Então, o empregador ele deve proporcionar locais apropriados para o fornecimento dessas vestimentas, né, e para a reposição das usadas. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e quando houver contato direto da vestimenta com matéria orgânica, ela deve ser responsabilidade do empregador. Então, deve ter um local apropriado, né, para essa higienização. Os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição ali naquela atividade mesmo. As máscaras de proteção devem ser individuais e específicas para cada agente. Então, cada atividade precisa usar um tipo de máscara. O descarte das agulhas e materiais perfurocortantes deve ser em local apropriado, então na caixa descarpaque. Os resíduos, então, o que é bom saber dos resíduos, né? Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender a alguns requisitos. Então, serem preenchidos não até a sua capacidade, fechados de forma que não permita o seu derramamento, mesmo que virados de abertura para baixo, retirados imediatamente do local de geração após preenchimento e fechamento, e manter íntegro até a disposição do resíduo. Sempre bom lembrar que quando manipular produtos químicos, fazer o uso correto dos EPIs, não comer, beber ou fumar durante a manipulação desses produtos, fazer a higienização após a atividade, então lavar bem as mãos, dependendo da atividade, se possível, tomar banho, e fazer a higienização do uso dos EPIs. Atenção, então, para algumas proibições. Então, é proibido fumar em ambientes fechados e proibido usar o celular durante as atividades, principalmente se for dirigir. Cuidados extras, então, estar com a vacina antitetânica em dia, se constatado risco grave e iminente à vida parar a atividade comunicar encarregado e revisar ao final de cada turno todos os colegas. Doenças ocupacionais. Então, nós temos a LER, que são lesões por esforços repetitivos, e as DORTs, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, cuidar essas questões de sobrecarga da coluna e postura inadequada durante o dia para evitar esses problemas de saúde.
reforçando então que não há serviço tão importante nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com segurança. Obrigada.